Então, então, boa noite a todos, bem-vindos ao nosso concerto de poesia de julho e obrigada pela presença, todos aqueles que são fiéis ao concerto. Ó, estamos hoje sob a sombra do futebol em L, né? Enfim, mas é da vida do Brasil, né? Quem não. As pessoas estão acompanhando, inclusive, com muito entusiasmo, os jogos de todos os outros. Eu só vejo o Brasil e acabou. Então, para mim. Então é isso. Obrigada, gente, pela presença e muito obrigada, muito mesmo, pela presença ao nosso poeta da noite, poeta do mês, que é o Hélice Mogg, meu amigo querido de muito tempo, muitos anos, dos anos remonta que eu conhecia ele de trabalho aos anos 80, 70, 80, mas conheci pessoalmente o L quando eu realizava as rodas de leitura do Centro Cultural Banco do Brasil e ele participou de uma sessão. Eu realizei várias sessões dentro, na época nós fazíamos 4 sessões mensais, 4, 5 sessões mensais, e essas sessões, o título delas era Os Vários Rótulos da Literatura no Brasil. Não se falava em literatura indígena, não se falava em literatura gay, em literatura negra, regional, enfim, e eu me lembro que eu programei essas várias, um mês inteiro, e pude chamar, né, porque tive a oportunidade de chamar o Hélice Mogg, que eu já conhecia e admirava pela luta, pela, pelo pioneirismo que eu acho, né, inclusive da poesia, né, porque eventualmente tínhamos um ou outro livro, alguma coisa falando da negritude, as questões de negritude. Eventualmente não havia, não se falava, não se publicavam autores negros, né, Eli? Então, assim, a gente tem toda uma. Fui assistindo aos poucos ao longo dos anos, né? Imagina que isso já tem quase 30 anos, né? Que eu pude trazer essa questão, para dentro de uma discussão dentro de um centro cultural como o CCBB, que já na época já era o CCBB. Então, assim, queria agradecer ao Hélio a disponibilidade dele e fazer um convite já para participar do nosso clube de leitura lá do CCBB, que eu hoje faço a curadoria dele também. Já fica aqui o convite, tá? Agora, queria falar um pouco sobre a trajetória do L, né? Eu vou falar um pouco, mas eu prefiro talvez que ele fale melhor as questões do envolvimento dele, como ele encontra literatura, já que ele é filho de pai analfabeto e mãe semi-analfabeta, como se diz, né? E ele cursa o ensino básico e fundamental, digamos, né? E em instituições públicas, né? Até se dedicar totalmente à literatura, tá? Isso desde os 16 anos de idade, né? Então, ele participou nos anos 70 de movimentos sociais. Eu estou vendo aqui, eu estou tentando não fugir muito da biografia dele aqui, porque ela é longa, são muitos trabalhos do L, é um reconhecimento nacional, internacional, né? Então, ele começa a participar desses movimentos na década de 70, não é?
é contra a luta contra a discriminação racial, também a resistência contra a ditadura militar, teve um papel importante o L, e com outros militantes, mas ele é o poeta, não é, desse momento, né? Ele é associado ao que a gente chama o que se diz a literatura afro-brasileira contemporânea e, como eu já falei, né, muito conceituado enquanto poeta, enquanto ativista, escritor, produtor, curador também de eventos. Ele está agora, amanhã encerra um que eu quero ver se vou amanhã de manhã. Pelo menos eu pego um pedacinho do evento de manhã, que ele está promovendo uma discussão sobre questões culturais e políticas, né? Das questões afro-brasileiras. E, enfim, ele tem uma formação acadêmica em várias áreas, se formou em análise de sistemas pela PUC do Rio de Janeiro, e com especialização em administração de empresas. Se graduou também em pedagogia, com mestrado em história comparada pela UFRJ. É uma formação e ele publica, não é? São muitos os livros, né? Eu conheci o L, o primeiro livro foi A Cor da Demanda, uma maravilha de livro, e A Ebulição da Escravatura, publicado na década de 70, no final da década de 70, O Arco-Íris Negro, escrito em coautoria com José Carlos Limeira, assim como o livro Atabaques. Nas décadas seguintes, participou de outras antologias poéticas, como Axé, Antologia da Poesia Negra Contemporânea. Olhem, para vocês verem que isso é de 82. 82, no momento em que não se falava, não se sabia nada, nada. Isso não era assunto, não era assunto. Simplesmente os negros não se falava, não se publicava, né? E é, também publicou, não vou falar todos, são muitos, Quilombo de Palavras, também outra antologia, Literatura e Afrodescendência no Brasil, antologia crítica, poemas e contos em diferentes edições da coleção Cadernos Negros e Quilombo Hoje. Na verdade, assim, são muitos livros e um trabalho imenso. Eu não vou falar muito mais, porque nosso tempo é curto. Hoje é sexta-feira, começamos com 1 hora, porque o L estava concluindo um seminário que ele está dirigindo. E depois você fala melhor sobre o seminário, o L tá. E ele só podia às 19, eu falei, 19 então, vamos embora, né? Então eu agradeço aos nossos fiéis leitores aqui por estarem, né, conosco às 19 para conhecer quem não conhece, né? Ou digamos, reconhecer esse poeta e esse batalhador da nossa literatura brasileira. Vou passar a palavra para o Nuno Hall, viu? Ele, meu companheiro de mediação, ele, na verdade, é ele que conduz. Eu vou dando uns pitacos, viu? Eu só dou Ok, pitacos aqui, tá? E o Nuno é que é o perfeito. condutor desse barco. Nuno, fala aí. Eu me Bom, entusiasmei, eu ia ler toda a biografia dele. Eu falei, não, não vou deixar que o Hélio também. é, O Hélio, no concerto em geral, o poeta vai também contando um pouco, né, do seu trabalho, da sua vida. é muita coisa, né? É muita coisa. Tem muita vida transcorrida aí, né, Eli? Oh, Um prazer estar contigo aqui, com todo igualmente. mundo. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. É com muita alegria que eu faço esse concerto. Eu tenho aqui o seu Todo Preto. Quando foi lançado, a primeira coisa que eu fiz, pedi o Turiba para pegar o livro lá, e aí você autografou para mim, tá aqui, Oh, que bem. aqui com muita alegria esse livro, muito bom, né? E bom, então eu queria começar, Eli, falando da sua trajetória, assim, queria conduzir a conversa
a partir da sua trajetória, porque ela é muito emblemática e ela é representativa ela vai nos trazer muitas questões da história recente do Brasil que se trançam com a literatura, com a poesia, né? Enfim. E a sua trajetória, ela tem uma geografia e uma história, né? Ela tem uma geografia e uma história. Na geografia, eu fiquei muito, quando eu fui me aprofundar sobre a sua vida, fiquei muito surpreso que nós temos muitos lugares comuns. Eu também já morei em Bangu, como você, andei por Marechal Hermes, e outras. Comecei na construção civil, assim, como você, enfim, tem várias questões muito semelhantes, né? Mas eu gostaria que você começasse, Eli, falando sobre essa sua conexão com a poesia, que se deu muito cedo, né? Como é que ela aconteceu e como era o seu entorno naquele momento? Bom, boa noite, Nuno, boa noite, Suzana, meus amigos aqui nesse momento de encontro também. Boa noite, obrigado pela presença. É uma. Bom, eu comecei na poesia. Na verdade, eu comecei na leitura na escola, né? Na escola pública, e ali você tem aquelas leituras obrigatórias e tal, e a poesia fazia parte dela. Mas não nessa perspectiva de ser um poeta. Porque, na verdade, lá pelos meus 14, 15 anos, eu queria ser escritor de livro de bolso, faroeste, que achava aquilo fantástico e tal. Mas também fazia grupo, eu morava em Vila Valqueire, e eu já com 15, 16 anos, a molecada de lá tinha um grupo de leitura, né? Me lembro que um dos primeiros livros que eu li foi O Egípcio, de Mika Boltai. Hum. E a gente lia e discutia, e coisas e tal. Então, embora em casa eu não tivesse um patrimônio cultural, vamos dizer assim, bem entre aspas, que tinha, claro que tinha, né? Mas a gente, na rua, a comunidade da rua, tinha um concurso tinha sabatina. Então, sábados, o seu Wilson, que era um camarada que reunia as crianças para o futebol, para coisa, mas também reunia para os estudos e tinha sabatina. Então, as matérias, os meninos, né, os moleques todos e meninas também, todos mais ou menos da mesma idade, e a gente estudava, porque o prêmio da sabatina era um bolo plus vita e uma jarra de quissuco. Tinha lanche para todo mundo, mas você tinha direito. Então, isso estimulou também. E o próprio contato com a literatura foi me permitindo ler. E quando eu tinha 17 anos, meu pai morreu, né? Eu estava no terceiro ano científico da época, né? Era terceiro ano científico, nunca tinha trabalhado, embora fosse da família pobre, mas nunca tinha trabalhado assim, aquela coisa de levar o dinheiro para casa. E aquilo foi um choque para mim, um bala, um sacode, e o meu primeiro emprego foi na construção civil, né? Nessa história tem uma coisa interessante. Meu pai morreu no Pão de Açúcar, ele era funcionário do Pão de Açúcar, lá no Bondinho. Morreu no hospital embaixo, mas passou mal em cima. Ele morreu do famoso de repente daquela época, né? Saiu bonzinho de casa e de repente, pô. E aquilo desestabilizou muito a gente, mas teve uma experiência legal, porque nós tínhamos um terreno em Bangu, morávamos em Vila Valqueire, que é um subúrbio carioca, e fomos morar em Bangu, né? E nesse ínterim, eu comecei a trabalhar e ter aquela coisa de virar rimo de família, que eu achava uma coisa de maluco. Eu me lembro que no fim do mês, meu pai soltava em Madureira, ia na casa da banha e fazia as compras, que vinha com uns embrulhos imensos, enrolado no papel, não era um papel grafite grosso, né? E Tem aquele papel encerado, né? Tem aquele papel isso. encerado, né? Isso. Aí passou um tempo, no meu primeiro salário, eu me mandei sair da obra e fui para as casas da banha fazer a compra, que naquela época passou a ser da semana.
E eu, porra, entrei no mesmo ônibus que ele entrava, soltei na mesma esquina que ele soltava. Eu falo, pô, mas isso não é isso que eu quero para minha vida, não. Não foi isso. Aí fui morar em Bangu, fui morar numa área em que a maioria dos jovens da minha idade ou estavam na fábrica Bangu ou estavam na escola de formação da uma empresa chamada Escavagima, que é uma empresa de navios. Eu falei, mas não é isso mesmo que eu vou. E comecei a correr atrás na obra. Eu fiz uma primeira tentativa para engenharia, né? Aí, acho que foi o primeiro vestibular da época, e fui classificado para Gama Filho, não, Souza Marques. Para Souza Marques, e não tinha grana, então eu continuei a estudar. Dali, da obra, eu tive a oportunidade de trabalhar na Fundação Getúlio Vargas como office boy, e aí muda tudo, porque uma coisa é você sair de uma obra em Jacarepaguá e estudar e trabalhar como office boy na Fundação Getúlio Vargas. Era um outro planeta. E trabalhando na Fundação Getúlio Vargas, eu tive acesso a pessoas com mais qualificação sistematizada e bibliotecas imensas, né? Eu fui office boy eu trabalhava na escola de pós-graduação em economia, IPGE, e ali eu comecei a ter acesso às coisas fantásticas, a macroeconomia, microeconomia, aquela dificuldade de entender, mas eu lia tudo. E foi nesse período que Eu não tinha passado no pré-vestibular antes, né? Foi nesse período que eu fiz o pré-vestibular para CESAD, Sociedade de Ensino Superior e Assessoria Técnica, e tinha um curso de processamento de dados e análise de sistema. Passei. Eu comecei a estudar na Fundação Getúlio Vargas, eu já ganhava um salário que era quase o dobro, era o dobro do salário da construção civil. E aí era aquela coisa, era eu me aplicar, né? E consegui me aplicar, daí essa trajetória tão estranha de vida profissional, né? Eu comecei como analista de sistema, eu comecei na Datamec, o meu primeiro estágio foi na Datamec, ainda com cartão de barra, computadores Cobra, porque não podia importar computador, tinha uma reserva de mercado. Eu vivi todo esse período e fui muito bem acolhido pelos então neoanalistas, digamos assim, porque os analistas eram advogados, engenheiros, sociólogos, tinha de tudo. E eu me meti nesse meio e tive uma ascensão profissional bacana depois eu fui trabalhar no Mobral. Aí no Mobral foi na Fundação Mobral foi onde eu desenvolvi a minha vida profissional na área de sistemas, e ali foi só estudar, estudar. Depois eu fiz, por conta do meu crescimento dentro da organização, né, dentro da fundação, eu tive que fazer uma especialização em administração de empresas, que foi feita na PUC, no IAG, fiz o 10º IAG, já vai tempo isso. E depois sempre dentro do movimento social e sempre dentro da poesia. O que me levou para a poesia, nesse período eu começo a ler de forma mais sistêmica, por conta do envolvimento com a resistência, eu começo a ler os poetas, vamos chamar de comunistas, né? Aí tu lê Mayakovsky, lê Bertolt Brecht, lê esses caras todos, mas também li os poetas brasileiros, né? E lia muitos poetas brasileiros e os clássicos, né? Isso não tem dúvida. Então, tinha uma vertente que era essa, e já tinha a compreensão de que sem uma literatura você não consegue mover um movimento cultural, e sem um movimento cultural você não consegue fazer revolução nenhuma. Então, vai fazer o que essa besteira que os caras fizeram aí em 64, que atrasou tanto a gente. E nesse processo de estar na resistência, coisa e tal, eu comecei a frequentar um grupo, eu ainda morava em Bangu, e comecei a frequentar um grupo chamado. Frequentar não, né? A gente construiu mais ou menos juntos um grupo Integrar. chamado Garra Suburbana, que era um grupo de teatro, e já era um grupo multimídia, porque tinha dançarino, tinha poeta, tinha músico, e fizemos uma peça chamada O Homem que Não Dorme há 30. Mas o Garra Suburbana, vamos deixar para daqui a pouco. Fala, por favor, três poemas para a Boa, gente. boa, boa.
Oi? Fala três poemas para gente começar a Ah, curtir aqui os então seus poemas. E daqui a eu pouco a gente vai vou. ainda voltar um pouquinho lá na Constituição Civil Vamos e voltar depois aí. Ah, retomar a o gente Garra. pula até, porque se eu for contar isso tudo, a gente vai ser um. Minha vida é um livro. Deixa eu ver Pois aqui. é, tem muita história, tem muita história. Eu andei, andei, andei Vamos me à debruçando poesia. sobre isso, andei me debruçando sobre isso ao longo da semana. Ah, Olha ó, só. aí vai aparecer coisa que nem eu sei. Mas nesse início aí, eu tenho página 15. Incidente Normal, que essa publicação foi um underground, era um Xerox. Xerox não, era um mimeógrafo, a álbum. E essa publicação foi do Garra Suburbana e o poema é Incidente Normal. Brotou sangue do nariz do rapaz quando o guarda da central bateu-lhe com cacetete no rosto. A marmita esparramada pelo chão e a dor. No meio de tanta gente passiva, só eu gritei: Filhos da puta! Quase me pegam, mas fugi. Ainda me lembro. Brotou sangue e nunca vi tanto vermelho sair de dentro de alguém. Então, esse poema, é claro que é um dos vários incidentes que teve pela Central do Brasil, que agora não tem mais, porque não tem pingente, agora não tem mais, porque as relações estão mais amenas ou mais civilizadas ou estão sendo filmadas, mas esse tipo de violência era um cotidiano, eu era um passageiro dos trens da Central, né? E sempre havia conflito entre os passageiros e aquela guarda da Central, e esse foi um dos flagrantes que eu peguei naquela época. Ainda desse período, é, você observa que tem uma ida, né, entre a coisa do trabalho, do cotidiano, mas tem um ponto histórico, que é um poema do livro Arco-Íris Negro, que a Suzana falou, e aqui eu já começo a me preocupar com as questões raciais. Ponto histórico. Não é que eu seja racista, mas existem certas coisas que só os negros entendem. Existe um tipo de amor que só os negros possuem. Existe uma marca no peito que só nos negros se vê. Existe um sol cansativo que só os negros resistem. Não é que eu seja racista, mas existe uma história que só os negros podem contar e que poucos podem entender. O terceiro, Vermelho, Vermelho. Vermelho, Vermelho é um poema assim muito bacana porque estava ali no meio da censura, no meio da perseguição, né? Vermelho, Vermelho. Imagine, meu bem, eles proibiram o vermelho. As toalhas vermelhas, os carros vermelhos. Eles proibiram a cor e o pensamento vermelhos. Foi uma tremenda bandeira. E agora eu não sei o que fazer com os meus olhos vermelhos de chorar por ti. Lindo. Então, era o vermelho, toda essa coisa que era aquela linguagem mesmo, né? Agora, uma tremenda bandeira era bem da época, né? Ainda a maior bandeira. Não, esse poema ele tem uma coisa muito curiosa, assim, porque você unir num poema é, a política e o amor é uma coisa muito difícil, né? E ele faz essa articulação aí de maneira muito bonita, muito legal. Camog, eu queria voltar um pouquinho para aquele menino ali dos 17 anos que começou a trabalhar na construção civil e como apontador, não era isso? Você acho que era Como apontador. apontador. Aonde você encontrou É isso isso? aí. Ah, eu pesquisei, eu sou bom em pesquisa, O rapaz. Lula é danado, ele. Ele sabe mais coisa que eu aí. Não... Eu sou um pesquisador, então eu fui lá. Você começou como apontador. E descobri também que naquele momento, quando você estava lá no canteiro de obras, você propôs um projeto interno, uma movimentação interna de alfabetização do pessoal.
e que Ah, você foi. escrevia cartas, e você escrevia cartas Isso, exatamente. para os colegas de trabalho, né, em geral, na maioria do Nordeste, né, essa característica Uhum. da construção civil no Rio e São Paulo, né, vinha muita gente do Nordeste, então você tinha, e geralmente naquele momento vinha sem alfabetização, né? E você fazia aquele trabalho, né, como amigo e colega, de escrever cartas para os familiares e ler as cartas que eles recebiam, né? E em dado momento você teve essa ideia da alfabetização. É, Eu fiquei sabendo também que naquele momento foi que você se aproximou de um modo, né, ainda não muito profundo, do sindicato, né, assim, da política sindical, né, ou pelo menos ficou alerta em relação a isso, ou seja, a sua primeira aproximação em relação à política foi nesse contexto das relações de capital e trabalho, né? Uhum. Eu queria que você assim pensasse e falasse para a gente se aquelas cartas, se aquele momento das cartas, ele influenciou de algum modo a sua percepção de mundo e a sua escrita, e por consequência a sua escrita, e a mesma coisa essa visão crítica já naquele momento muito cedo das relações de capital e trabalho, se também isso influenciou a sua visão de mundo e teve consequência na sua escrita. Ah, mas eu creio que com certeza, Nuno, pelo seguinte. Uhum. Primeiro, eu não tinha efetivamente noção do que era o mercado de trabalho e essa relação, como ela se estrutura essa relação capital-trabalho dentro do mundo capitalista, no capitalismo que nem capitalismo é, né? Era uma coisa muito voraz na época. E aí tem duas coisas. O primeiro é que as pessoas vinham às levas para o projeto. Nessa época que eu trabalhei na construção civil, era também a época da Transamazônica, da Ponte Rio-Niterói, era muita gente envolvida nesse processo, né? Aquela coisa de Brasil grande, Brasil veloz, Brasil voraz. E escrever as cartas, e eu ficava na obra aos sábados, o expediente acaba 11 horas aos sábados, aí eles faziam feijão, faziam a comida, eu ficava lá com eles e eles me pediam para ler as cartas. E as cartas eram as cartas mais íntimas, da fulana morreu, a outra ficou grávida de não sei quem, e eu li essas cartas e eles me pediam também que eu respondesse. E eu escrevia as cartas, eu falando, eu escrevendo, claro, dando já, não literalmente o que eles escreviam, mas e depois lia para eles, eles concordavam, e davam era escrito em blocos, né? Em bloco pautado, aí dava para eles, eles mandavam. A questão é que eu comecei a me sentir incomodado de estar dentro de tanta intimidade das pessoas. Tudo jovem, pô. Talvez um pouco mais velho do que eu, 22, 20, era tudo maior de idade. Eu ainda tinha 17, já estava fazendo 18 por aí. Aí eu comecei com o engenheiro, que era um cara hiper bacana, doutor Pinto de Guerreiros tem. Eu falei, ó, se tem problema se eu começar a dar aula para em tentar ensinar alguns deles a ler, quem quiser? Não, fica à vontade. Aí montamos lá a salinha. A questão é que a obra é por etapa. Então, tem uma obra na fundação, você tem um monte de servente, um monte de carpinteiro. Acabou a fundação, vem o pessoal da alvenaria. E os caras, e o turnover é muito elevado, a troca de mão de obra é muito elevada. Então, mas pelo menos sabendo assinar e ler e escrever, conseguir ler o jornal que tinha, qual era o jornal? Acho que era a Luta Democrática que eles compravam lá, que sempre tinha na obra quando eles chegavam. Eles conseguiam ler, alguns deles conseguiram ler. Mas aí depois eles iam embora, e nunca mais eu tinha notícia. E isso foi uma experiência assim bacana, que era como se eu conseguisse libertá-los da intimidade que eu tinha por conta de ler suas cartas. É claro que isso não apareceu objetivamente na minha construção literária,
Mas ao longo do meu trabalho, se você tem o Todo Preto, tu vai ver o tempo todo esse tipo de circunstância, né? Inclusive no Todo Preto tem um poema que é só sobre capital e trabalho, né? Tem um texto que é só capital e trabalho. Eu tenho que ver o título dele aqui, mas no final, eu me lembro que tem um texto que diz: meu amor, nossos corpos são nosso capital. Então, influiu, essa vivência influiu sobremaneira, porque aí junta essa vivência mais na frente. A única coisa que eu me surpreendi muito foi que quando eu fui aprofundando as minhas competências acadêmicas, eu descobri Paulo Freire, né? Falei, caramba, eu fiz uma educação absolutamente bancária lá com a rapaziada, tomaram, sobreviveram, né? Mas eu espero que eles tenham. E quando você lê Paulo, você imagina se eu soubesse das teorias de Paulo Freire no momento que eu estava dando aula para peão de obra. Eu ia sair de lá tudo pronto. E nesse mesmo período, tinha as questões de sindicato, né? Foi a primeira vez. Eu já tinha relação com o sindicato, porque meu pai era do Sindicato dos Trabalhadores de Carris Urbanos, que agrega o pessoal de bonde e o pessoal do Cristo, Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. E ali era um sindicato de esquerda, absolutamente de esquerda. Tanto é que esses caras desse sindicato que fizeram a nossa casa em Bangu quando meu pai morreu. Fizeram a vaquinha do material, levantaram a casa, um negócio assim de uma solidariedade impressionante, que até hoje é inesquecível aquilo. Em menos de 5 meses eles fizeram a casa. Então, isso me influenciou pra caramba. E a relação com o sindicato, eu comecei a me interessar, exatamente, porque tinha umas coisas assim te dar um exemplo lá. O camarada está dentro da obra, ele vai acendendo, né? Um peão. Aí ele passa a ser auxiliar de carpinteiro, mas não auxiliar com a carteira assinada. E a parte de carpintaria da obra vai subindo e ele ainda é peão. O que que ele faz? Mete o dedo na serra. Mete o dedo na serra, aí o que que a gente fazia? O que que a gente era orientado? Assinar a carteira dele com uma semana, na semana anterior, que ainda não dava tempo de recolher, mas ele já estava garantido pelo seguro e a construtora não levava multa. Olha só, colaborando com essa porra. Mas, desculpa pelo porra, mas era isso. Assustador. Era cruel, era cruel. Então, aí, e tinha, e no São Aumento, eu sei que eu comecei a me formar lá com os trabalhadores mais antigos, que já vinham de outras obras, e aí o Sindicato da Construção Civil era um sindicato de pelego, todo armado com a indústria da construção civil, não tinha nada, se não fosse a lei, pela lei trabalhista, pelo que determina a legislação trabalhista, a gente estava ferrada na construção. E, no geral, qual era o processo daquele momento? Tinha um negócio chamado GATA, que as construtoras encomendavam os funcionários, os trabalhadores, os operários, no Nordeste do Brasil e vinham os caminhões. Os caras ganhavam por safra de trabalhador, digamos assim. Isso eu fiquei sabendo mais tarde, né? Eu não tinha noção naquele momento que isso ocorria, mas foi impressionante. Agora, por outro lado, na construção também, quando eu fui trabalhar na construção civil, aconteceu um negócio muito interessante. Eu não sou um gênio de matemática, mas sempre tirei boas notas, ou pelo menos o suficiente para passar. Aí eu fui lá fazer a entrevista, né, o engenheiro me esperando, aí chegou um caminhão imenso, um Fenemê imenso. Aí ele falou, ah, tá legal. Aí você está no terceiro ano científico, então cuba esse caminhão aí para mim. Eu falei, cubar? É Cuba. Não sabe tirar cubagem do caminhão? E eu olhando para ele, e ele olhando para mim. Tu não sabe tirar uma metragem cúbica? Olha só, como é que eu ia associar que a cubagem que eu aprendia na escola se aplicava no caminhão? Nunca me disseram isso. Altura vezes largura vezes comprimento nunca serviu para medir a quantidade de areia ou de pedra dentro do caminhão. Servia para passar uma prova, pô. E aí foi muito legal, porque rapidamente toda a matemática que a gente tinha, digamos assim, de base teórica, eu via sendo aplicada em tudo dentro da construção civil. Aquilo foi um momento muito
assim, é que o meu aprendizado se renovou e se tornou aplicável. Isso foi muito, foi assim um momento muito especial das experiências que eu trago da construção civil. Mas é isso, influiu, com certeza influiu e ainda influi, eu acho, no meu texto, né? Então, manda mais 3 poemas aí para gente, Opa! né, para gente prosseguir no papo aqui. Primeiro, A sprint, Suzana fica feliz quando eu falo, manda 3 poemas para manda gente. A poema. Suzana abre logo Entendeu? Aqui um fazer poema. sorriso. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando eu falei com ele essa semana, e ele anda ocupadíssimo, né? Ele virou para mim e escreveu assim: Suzana, diz qual é o tema sobre o qual nós vamos conversar, porque ele achou que eu ia trazer outras questões, questões da literatura negra, questões mais teóricas, né? E eu Uhum. falei, não, Ellie, nós queremos o poeta, Ellie. Aí ele, é uma conversa, você não tem que preparar nenhum discurso nem nada. É uma conversa, que é basicamente o que é o concerto, né? Uma conversa sobre vida e É, poesia, né? muito bom, muito melhor do que eu imaginei. Olha, Muito Ah, bom. paga de malandro. O tamborim ficou lá, jogado em silêncio. Era um tamborim daqueles antigos, de couro de gato. A bala atravessou o patois e um fio de sangue, de samba, escorreu pelo peito de Zé Negão. Maria das Flores chorou na porta do barraco. Ainda me lembro. O chinelo Charlotte para o lado, o tamborim para o outro, carteira profissional no bolso da calça de linha. 4 velas fincadas na terra. Maria das Dores chorando e um fio de sangue, de samba, e um fio de sangue, de samba, escorreu entre as sombras do beco. Um malandro que ninguém viu sumiu na escuridão. O boato se espalhou pelo morro e todo mundo subiu para conferir. A bala atravessou o patoar. Esse poema é doido, né? Porque o patois é um instrumento de proteção entre os negros, entre alguns religiosos e coisa e tal. E o cara é um trabalhador, porque a carteira de trabalho fica lá, usa calça de linho, porque era uma coisa desse período aí da década de 50, 60, e tinha fé, mas a bala atravessou o patois. Então, aí já começa o questionamento, né, sobre. E aí, evidentemente, a influência do ópio do povo, né? De aceitar o ópio do povo, mas eu gosto muito desse poema. Teve um amigo que fez uma música com ele, não foi para frente, mas é muito legal. O outro poema, mas a Foifa. Ih, rapaz, peraí, 45. Eu sou um Foifa. Não tem que voltar, minha terra é esta, e a minha gente é esta. Não tem que pedir de olhos baixos para dormir na cama que eu mesmo preparei, muito menos roubar pela comida dos meus filhos. Não tenho que continuar sujando minhas mãos na terra, calejá-las, transformando a minha força em produto final que não alcance. Quero o meu sem muito papo, e se não derem por bem, eu tomo e dou porrada. O poema se autoexplica, né? É o trabalhador lá. E Está por dito. último, oi? é O uma. poema diz, está dito, né? É aquela coisa ali, tá vendo? Trabalhador lá, tem que ser unido, vamos enfrentar, coisa e tal. Uma vez eu fui fui fazer uma invasão. Na verdade, não era invasão, era uma favelinha de barbante, né? Que a gente ocupa o terreno e marca tudo de barbante. Se não der nada, tu começa a realmente ocupar. E veio a PM, e eu todo
Não, calma, vamos conversar, companheiro. O cara no cavalo dessa altura, ó, e com uma espada maior do que eu também. Cara, conversar, porque eu saio, o pau vai comer em cima de vocês. Acabou a nossa invasão. Era na Avenida Brasil, aí perto de onde hoje é a escola de samba Unidos de Padre Miguel. Era mais para cá um pouco, mais para dentro. Ver a vida. Acorda, amor. Pode chamar as crianças para ver o que é fazer a vida. Pois o mundo é uma pessoa nem tão boa, nem tão má. Companheira, já é amanhã e temos que caminhar, com a multidão de solitários e olhos a nos vigiar. Somos a revolução, e isto é muito mais que só esperar para ver a vida. Se o amor é construção bonita, vamos mostrar às crianças que é preciso mais trabalho para ajudar a esperança. Então vamos escolher partilhar e ser feliz, ensinar e dividir. Então vamos escolher partilhar e ser feliz, ensinar a dividir os frutos desse pomar. Companheira, já é amanhã e temos que caminhar, pois o mundo é uma pessoa nem tão boa, nem tão má. Que lindo! Isso é Muito o bom, ver a né? vida. Então, tu vê que já é bem aquela história de sai da militância, vai para o trabalho, para escrever, escreve sobre militância e trabalho. É É, mas lindo. a melhor poesia é sempre assim, né? Ela não é uma elucubração, um devaneio, ela é Ah, um diálogo com a vida mais concreta, né? Isso, mesmo que esse diálogo com a vida mais concreta, às vezes ocorra de maneira muito diagonal, né? De uma maneira muito, uhum. assim, disfarçada, né? Mas tem que haver essa pulsão de vida por trás do poema, sempre. É muito forte, é muito visceral a poesia do L. Olhem esses versos. É preciso mais trabalho para ajudar a esperança. Olha que coisa linda. É lindo. Isso é lindo, gente. E assim é lindo e é verdadeiro, né? É uma poesia generosa, né? A capacidade que você tem, né? Que poeta tem em geral, mas você com a tua vivência, se colocar na pele do outro, né? Uhum. Né? É, acho que a minha poesia é muito do que eu vejo e eu tento traduzir o que o sujeito está sentindo, mas não consegue perceber, não consegue se colocar, Uhum. né? E isso é a construção do afeto do poeta, né? Eu tenho que afetar o outro, porque o outro me afeta. E aí, Uhum. quando você passa isso para o verso, passa isso para a poesia, passa isso para o texto, às vezes dá trabalho, né? Putz, pela maior bronca quando o poema, você tem o poema como sentimento, como instinto, como lugar dentro da tua, da tua inspiração, da tua intenção de ter vir, né? Na realidade, nas subjetividades, e o- a letra trava, a frase trava. Oh, mas eu também não desisto, não. É, E tem aquilo, né? O melhor poema é sempre o próximo, né? com certeza. É- Todo poema, de certo modo, é um fracasso. A gente sempre acha que fracassou em parte, pelo menos, né? Uh, Deixa eu te falar. Então, Samog, aquele menino ali que estava na passagem da Constituição Civil para a Fundação Getúlio Vargas, acessando as bibliotecas e começando a mirar a programação, né? Enfim, de algum modo, que a gente não sabe como, se aproximou do grupo ou se aproximou das pessoas com quem fundou o Grupo Garra Suburbana, né? E aí começou a abraçar um outro tipo de militância e de relação com a arte, né? Eu queria que você falasse desse momento, do Teatro Armando Gonzaga,
enfim, de tudo que cercava a sua vida e seu pensamento naquele momento. Bom, no Garra Suburbana tinha dois meninos que eu convivi em Vila Boqueire, e aí começaram também a se envolver com arte. Já, a gente já era daquele grupo de leitura que eu te falei. Aí começaram a se envolver com arte, me chamaram para ir, eu fui, gostei. E o Garra Suburbana tinha um camarada chamado Marcos, não vou me esquecer o nome dele agora, mas ele tinha um outro companheiro chamado, rapaz, a esposa dele era Margarida, e daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Esses caras, eles eram do MEP, né? E o Garra Suburbana era uma área de influência do MEP. Então, toda aquela noção de que vivíamos uma ditadura, de que existia resistência e de que a arte era um caminho, e os caras bons pra caramba de explicar todos os processos, os conflitos do cotidiano, né? Do ponto de vista marxista, do ponto de vista da dialética, aquilo era encantador. Aí não teve. Eu ainda não escrevia exclusivamente sobre negro, mas passei a escrever muito sobre as relações de trabalho, né? Amor em relação de trabalho, mulher em relação de trabalho, a questão do negro naquele momento, ela passou a ser totalmente descartada, como era dentro da esquerda da década de 70 e 80, a questão da mulher, a questão do homossexualismo, a religião. Então, era um negócio assim que você ficava obcecado por alcançar o socialismo e logo depois o comunismo. E lia pra caramba, os caras complicados, outros não, outros tranquilamente. E discutia, né? E discutia, e nessas leituras, nessa discussão, nesse processo de formação, a gente produzia a nossa arte. O pessoal de teatro produzia teatro, o pessoal de literatura produzia literatura. Esse primeiro poema que eu li para vocês, esse Dente Normal, foi desse grupo. Brotou sangue do nariz do rapaz, um canto vermelho saiu dentro de alguém. É um poema que foi construído no momento que eu estava na militância desse grupo. E esse grupo foi uma coisa engraçada. A gente fez uma peça chamada O Homem que Não Dorme há 30 anos com medo de ser assaltado. O grupo administrava o Teatro Armando Gonzaga, em Niterói, em Marechal, e era legal porque a gente tinha relação com os médicos, tinha relação com a secretaria, com o posto de secretaria do trabalho que tinha ali. Então a gente pegava esse material, fazia versos ou avisos e colocava na frente do teatro para as pessoas saberem que existia aquele serviço. Porque hoje, um dos maiores problemas que a gente tem ainda hoje é que o cidadão não consegue se apropriar do que a cidadania lhe oferece através do Estado. E naquele momento era pior ainda, a gente fazia isso, pô, era um trabalho hiper legal. Então, a peça foi censurada em todos os itens da censura na época, né? E nós fomos fazer uma denúncia na ABI, aí fizemos o espetáculo na ABI, toda a galera da resistência de teatro, de arte, né? De resistência da época. Enchemos a ABI, e na segunda-feira, e no domingo, quando a gente chega para ensaiar no teatro, todas as nossas coisas estavam na calçada, tudo. A gente estava já administrando o teatro há um ano e meio, então tinha troços de lá, nem se imagina. De cenário, objetos pessoais, tudo na calçada e a gente proibido de entrar com a polícia na porta. Aí eu falei, pô, os caras estão a sério. Mas nós nos reorganizamos, ainda fizemos essa no Hemisfério Sul, e depois cada um de nós seguiu o seu caminho. Muitos deles continuaram dentro da arte, eu, particularmente, continuei a trabalhar, porque eu nunca deixei de trabalhar fazendo poesia. Na verdade, eu nunca vivi de poesia. Claro que sempre rola uma grana aqui, outra ali, mas eu sempre tive um trabalho regular. Eu trabalhei na construção civil 2 anos e meio. Trabalhei na Fundação Getúlio Vargas um período de um ano e pouco. Depois fui para a Fundação Mobral, fiquei na Fundação Mobral até 88, 89. Aí depois fui para iniciativa privada, então, mas sempre fazendo poesia. Uma das coisas bacanas no Mobral
é que, como nesse momento também o movimento negro estava se expandindo, se reorganizando, aonde eu viajava, eu ia atrás do movimento. Eu viajava como técnico de informática, né? Para fazer o treinamento o treinamento, capacitação, não, o treinamento das pessoas nas diversas agências do Mobral, que o Mobral tinha agência, tinha representação no Brasil inteiro, e nessas viagens eu dava um jeito de encontrar com o pessoal do movimento negro. E dentro desse pessoal do movimento negro já existiam alguns escritores que nunca sabiam um do outro. Não existia uma literatura negra naquele momento, né? E esses encontros, Daqui a pouco nós daqui a vamos pouco eu conto avançar essa para o movimento história. negro. Por agora, três poemas, três poemas. Três poemas? Essa história do movimento negro, do tudo que é muito interessante, mas vamos agora três poemas antes de entrar nessa nova É, 65. seara. Tentativa de assassinato. Eles me ensinaram como obedecer, mas aprendi a me rebelar. Eles me mandaram esquecer, mas aprendi a me lembrar. Eles me exigiam que eu sorrisse e só chorasse às escondidas, mas aprendi a esconder meus dentes tão valiosos e mostrar meus olhos vermelhos de ódio. Eles acumularam o meu trabalho, curraram a minha mulher e apalparam os meus testículos. E querem justificar isso como um amargo passado. Eles me disseram: use os pronomes com delicadeza, mas esqueceram que não falo esse idioma. Eles tentaram me aniquilar, assassinar, mas esqueceram o principal, que todo esse tempo o que eu mais aprendi foi a sobreviver. Que é uma realidade que a gente vive ainda hoje, né? É, Não presta está atenção. superado. Não, não está superado, mas a gente Está está no superado. caminho certo. Presta atenção, Xará. Se mais de três crioulos juntos não der samba ou linha de passe, os brancos vão dizer que é minoria. Não dirigirem fogão e só usarem roupas coloridas, os brancos vão dizer que são artistas. Se muitos negros juntos caminharem, terão ainda, porque eles falarão que é racismo. Então, esse poema aqui, para mim, é muito significativo, porque ele Suzana, você passa. tá sem áudio. Desculpa, Ellie. Opa! É que a Suzana pediu para você repetir porque sua voz falhou. Não, Se você puder Tá. é que esse poema ele é tão importante e a gente não ouviu, eu pelo menos não ouvi. Vou repetir, Foi então. O nome cortado. do poema é Presta Atenção, Xará. Presta atenção, Xará. Se mais de três crioulos juntos linha de passe, os brancos vão dizer que é minoria. Se três negrinhas não fritarem o cabelo, não dirigirem o fogão e só usarem roupas coloridas, os brancos vão dizer que são artistas. Se muitos negros juntos caminharem, terão que estar ainda, pois eles falarão que é racismo. Olha Esse, aí. esse poema, do meu ponto de vista, é um retrato fiel de como a gente estava se organizando em meados dos 80, princípios de 80, porque as meninas, os meninos, a gente tirou o samba e o futebol como grande referência de êxito dos homens negros. A ideia de construir uma estética dos cabelos lisos também estava caindo, né? E se passou a construir, principalmente a partir do Ilhéaê, do Olodum, se passou a construir uma outra estética, tanto Outra do ponto de estética. vista da vestimenta, como da maquiagem, dos penteados, né? E ninguém era artista, a gente estava começando a entrar nas faculdades, a gente estava começando a se organizar nas diversas áreas de interesse da comunidade negra, educação, saúde, as questões da mulher negra, a mulher negra saindo do feminismo branco e começando a se organizar num feminismo de combate ao machismo, não só do movimento negro, como do machismo da sociedade como um todo. E a ideia de estar juntos, muitos negros juntos, não havia esse costume. Era geralmente o sujeito isolado lá que não tinha representatividade,
do ponto de vista associativo, por exemplo, né? E esse foi o momento que o movimento negro começou a expressar uma existência cidadã. E essa existência cidadã, é claro, confrontava com a ideia de democracia que estava vigindo na época. Uhum. Foi muito. Então, pegando o gancho nisso, Semog, é, eu queria seria legal, acho que seria interessante você tentar pintar para a gente como era a cena naqueles anos 70 em que você se aproximou, né, concretamente do movimento negro, né? Eu, assim, por leituras, né, porque na época nós temos 11 anos de diferença, eu estou com 63 agora, né? Você é de 52 e eu sou Isso. de 63. Naquela época eu era criança, ainda tinha alguma. Eu tinha muito interesse, tinha alguma percepção, mas era limitada. Eu morava na Praça Seca, de uma família de classe média baixa e tal, enfim. Mas então eu sabia que existiam os bailes, né? Os bailes onde havia toda uma construção de identidade. A gente sabe, bem mais recentemente, né, bem mais para eu soube dos movimentos em torno da literatura, do teatro, etc. Como é que isso te impactou naquele momento e a ponto de causar uma guinada na sua escrita? Olha, é assim, eu não ia aos bailes black, né? Não, Uhum, não ia, eu preferia ler, mas uhum, usava cabelo black, né? Eu uhum, tinha uma calça ali que eu ficava horrorizado quando minha mãe ameaçava lavar a calça, né? Eu tinha uma bolsa de couro que cabia tudo ali dentro, marmita, livro, tudo que você imaginar saía dali dentro. O pente, o garfo, né? Que a gente chamava de garfo. Mas a literatura ela sempre esteve muito centrada nessa questão, da questão racial e da relação capital-trabalho. Eu achava bacana, e coisa e tal, mas era um período que eu estava escutando um outro tipo de música, eu não gostava de rock, eu não ouvia rock, eu era um cara meio esquisito, um preto meio esquisito. Também não ia tanto assim a samba, embora tenha sido presidente no bloco de carnaval, quando eu morei em Bangu, foi o único período que eu fui a samba assim com mais frequência. Aí é porque saía do trabalho, aí, não, vamos lá para Vila, aí ia para Vila, vamos lá para Mangueira. Mas nunca foi assim de, pô, semana que vem eu vou ao samba. Não, era tranquilo isso. Embora eu goste de samba, né? E goste, claro, de músicas negras de boa qualidade, gosto de jazz, gosto de blues, gosto dos clássicos todos, né? Não tem mais, assim, do ponto de vista do movimento cultural negro, o que me afetou realmente foi a organização política do movimento negro, né? Que ele começa a romper antes da chegada dos partidos, da legalização do partido. O partido para a gente foi muito ruim, porque o movimento negro segue igual os partidos, pessoas, né, militantes do movimento negro foram para os partidos e depois queriam dar direção do partido para o movimento negro. Esse foi um erro estratégico sem tamanho, né? Mas ainda assim nós conquistamos muitas coisas. Foi possível, uma delas, por exemplo, a própria literatura negra, né? Talvez avançando um pouco aí na tua ordem, mas o que que acontece? Até os anos ia pular, Congelou. pular, pular. Oi? Semog, travou, deu uma Travou? travadinha. Você podia Deu repetir uma esse pedaço? travadinha. Repete aí. É, Voltou? é. Agora Voltou, voltou. voltou, voltou. Então, desde os anos, quando a gente começa esses movimentos culturais, eles afetam, claro, o movimento negro. Mas, por exemplo, entre o baile charme e a literatura negra não tinha contato. Foi 10 anos depois que a gente conseguiu fazer a ponte, né? Uhum. Porque os caras poetas sempre foram chatos, né? Eu me lembro das histórias da Asterix, coitada, né? Mas a gente ia para fazer formação de consciência. Embora os caras estivessem num processo de formação de consciência, que era o enfrentamento a toda uma lógica cultural da época, e eles estavam entrando, eram vigiados, eram acompanhados. A minha mulher tem um trabalho, o doutorado dela passa por essa questão de verificar a invisibilidade do negro durante a ditadura,
Esses bailes, ela verifica os bailes, e esses bailes todos eram hipervigiados e relatados pela CNI. E a literatura negra também, o movimento negro também. Mas a gente começa a produzir uma literatura de qualidade, essa foi uma preocupação. Eu tenho uma formação, que é claro que a minha formação como poeta não passa só pelos poetas, aliás, passa depois pelos poetas negros, primeiro passa pelos poetas brancos, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, é, Carlos Nejar, um monte deles, né? E quando a gente começa, através do movimento negro, a se encontrar, descobre que existiam outros escritores e começa a discutir a possibilidade de se pensar uma literatura que fosse uma literatura também de combate ao racismo. Uhum. Eu gostaria, se eu não tivesse me metido com o movimento negro, talvez eu fizesse um outro tipo de literatura com recorte racial, mas não com essa proposição e com essa intencionalidade. A gente escreve para enfrentar o cânone, e o cânone lá diz que a mulher negra é gostosa, está sempre disponível, que a mulher negra é gostosa, está sempre disponível, diz que o homem negro é um burro, não cuida da família, diz que a mulher negra não está aí, diz que a criança negra é incapaz de aprender. Essa é o personagem negra na literatura brasileira que compõe o nosso cânone. E compõe o nosso ethos também, porque isso está escrito na literatura e reflete diretamente na sociedade. Reflete no meu filho, refletiu em mim, eu lendo o Lima Barreto, eu lendo o Monteiro Lobato. Monteiro Adorava o Monteiro Lobato, é. Lobato sem ter nenhuma consciência. Aí não É. é só em relação ao negro, é em relação ao cara do interior. O Jeca Tatu é um horror. Então, Verdade. a construção Olha, crítica disso você só vai perceber quando você começa a tomar consciência da literatura que você está lendo e diz assim: ei, mas na minha família não tem ninguém assim, eu não sou assim, na minha educação não é assim. E reconstruir isso tudo, pô, você dá à mulher negra a dimensão humana e de afeto, e de acolhimento, e de carinho. Você receber o velho negro não como aquela coisa imprestável, o ex-escravo, ou o neto de escravo, e dizer assim, porra, você tem memória, você guarda a minha ancestralidade, eu preciso saber de você, porque se eu não souber de você, eu acabo aqui. Isso tudo foi reconstruído com a velocidade que se reflete realmente na literatura negra. No caso dos meus poemas, são poemas, eu tenho muito poema de amor, tem muito poema sobre infância, tem poemas infantis, mas no meu caso a propósito era enfrentar o racismo e produzir uma literatura de qualidade. Aí não tem teoria sobre literatura negra, não existe literatura, um monte deles falaram que não existia literatura negra, até o meu amigo da passeata do Senil, daqui a uhum. pouco eu me lembro o nome dele. Maranhense. Salgado? O Não, Salgado? Salgado, não, Salgado é da luta. Ferreira Ah, Goulart. bom, pois é. Ferreira Ah, Goulart. Ferreira Goulart, tá. Ferreira Goulart. Goulart. Não, Ah, não existe esse negócio de literatura negra. Claro que existe, pô. Se é. não tivesse racismo, não teria. Eu É, tive um embate recente com um escritor. Esse negócio de literatura negra, porra, vocês têm uma literatura. Quem é que vai ficar chamando de literatura? É literatura universal. Eu falei, tu vem pra cá de cócoras dentro da porra do navio? Aí você abandonou a tua terra para escrever, você tem que falar em português que ama a tua mulher? Aí, porra, o maior bolo, tu imagina o que que é. A língua de trabalho, a língua que te escraviza, a língua que você expressa para usar talvez as mais puras das tuas emoções. Há um conflito violento nisso no processo de criação. É claro com que a gente não vai certeza. ficar enlouquecendo com isso, não escreve nada. E eu sou monoglota mesmo, né? Nem inglês de carne curta eu tenho. Então é em português mesmo e tem que ter o maior cuidado no trato do português quando você vai expressar o amor, quando você vai expressar a dor, quando você vai expressar a esperança, que esperança sozinha não adianta, tem que ter trabalho pra caramba, como a gente já viu aqui, né? Então, essa é uma das dificuldades de se fazer uma literatura negra, né? A outra dificuldade
é que, como a literatura trabalha com as subjetividades humanas, o sujeito que está atrelado à produção industrial dessa literatura, ele acha que o negro não tem subjetividade. Então, você consegue produzir literatura negra no Brasil inteiro e não consegue 0,5% do mercado editorial. Eles escolhem a dedo, né? Não, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ou então o sujeito que diz assim: eu vou viver de literatura, dane-se. Eu vou atrás disso, e vai atrás disso, e vai atrás disso mesmo. Tem alguns poetas que não são tão famosos, mas que vivem, bom, poetas negros, homens e mulheres, que vivem de literatura porque bota o livro, vai na faculdade, vai na escola, vai no evento e coisa e tal. Eu não tenho tempo para fazer isso, né? Mas, por outro lado, o meu trabalho é reconhecido no Brasil inteiro. Ele é trabalhado em escola, em universidade, aqui mesmo. Hoje, vieram duas professoras apresentar trabalho que aplicaram livros da literatura negra na escola, e um deles é esse que a Suzana falou, Cor da Demanda. E as crianças ficam fascinadas, porque elas começam a lidar com um negócio assim: ué, mas esse cara é da cor do meu pai, esse cara é da cor da minha mãe. Aí conta a história do sujeito, então muito, muito bacana. O nosso esforço, então, é no sentido, primeiro, de conseguir que esse livro chegue à escola. Já tem alguns autores negros dentro do Programa Nacional do Livro, tem alguns, mas não tem o suficiente. E por que que a gente está fazendo aqui um seminário com a intenção de transformar a literatura negra em literatura do patrimônio cultural e material brasileiro? Exatamente para forçar. Você não pode comprar esse livro, custa 80 pratas. Eu não sou um poeta para vender livro de 80 pratas. Tem que dar um jeito nisso. Há um conforto do Estado e há um conforto das editoras de não mexer no custo do livro. A gente tem que baratear o livro. Quando a Suzana me conheceu, a gente vendia livreto de xerox, era os fanzines. E vendia pra caramba, né, Suzana? Vendia muito. O problema é que vendia e 80, tomava show, 80 reais, 80 reais é Vendia cinco por muito, cento do vendia salário muito. mínimo. né? E 80 vendia reais muito, é era cinco barato. por cento do salário mínimo. Então não pode, tá entendendo? É muito caro, É né? complicado, porque. E a gente, a intenção é Mas exatamente. A intenção é exatamente mexer nesse mercado, mexer nessa estabilidade. Eu diria que tem uma estabilidade, né? daqui a pouco vamos voltar a esse ponto que é fundamental. É, mas agora você vai falar três poemas para gente. Opa! É, deixa eu ver aqui se eu acho um bonitinho. Enquanto você procura, eu vou dizer um poema seu para você. Opa! Perfil. Você é como um poema, sem passado e futuro, trilha de pólvora, cego jogo em chamas, palavras. Você é como uma surpresa para cada tempo, com detalhes em todas as letras. Olha que lindo. Obrigado. É um poema de amor, Isso, tem um monte deles. hã? Não é? Mas é muito bonito, não é? Ah, tem aqui daqueles poemas bem provocativos, entre Xangô e Marx. Meu bem, eu não sou tão imbecil para pensar que todas as flores são rosas e que todas as rosas são a burguesia do jardim. Sentimentalmente, não vale a classe social. Portanto, bichinhos de estimação também são caças. Agora você, com essa sua arrogância de proleta que venceu na vida, se quiser ser feliz, vai comer da minha comida e bater cabeça com o meu santo. O resto, a gente continua resolvendo na cama. É de um deboche, Olha, é de um deboche. Ah, tem. essa coisa, É, do
É, A provocação, né? Do limite ali. Ah, objeto político. Quem não se ama não tem como amar o povo. Até pensei em dedicar filosofia. Mas tudo que pude foi lhe ver entre as pessoas, feito multidão de mim, mas tudo que pude foi lhe ver entre as pessoas, feito multidão de mim em desespero, pendurada na sacada do amarelinho, enquanto eu próprio me perdi em bom discurso, tentando entender tantas democracias. E caminhando ali pelas loucuras, a Cinelândia fez praça dos romanos. Os teus sentidos eram um César tão insano e meu coração um povo reprimido. Só restou mesmo a clemência de um chope. Saí dali com a certeza que perdi. O peito amarrotado e uma vontade de chorar. Pois eu sabia, por tudo que já sofri, que não vivi antes tanta crueldade quanto as que você cometeu. Isso é uma tragédia de amor. O cara vendo a mulher lá na sacada do amarelinho e ele. Ah! Vou ver mais um aqui. Desse é de um livro chamado. Ah, tem. Ah, rapaz. Aqui, achei. são, é, Alucinações. Um preto caiu na esquina e dois pretos o levantaram. Foram-se embora sendo três. Fui atrás e me juntei. Um boi coxo bebeu o mar, o mundo ficou vazio, feito um coração antes do cio. Quatro pretos rolaram ladeira, oito pretos também rolaram. Eram 12 pretos sagrados. Não, sangrados. 12 na madrugada que esperavam 12 horas para o rabecão passar. Um siri maluco atacou a lua errada. Sem perceber, o quarto minguante virou um errante, levou uma facada. Eram 12 mulheres caladas, esperando pelo menos um daqueles pretos voltar. Esse poema trata dessas violências urbanas que a gente vive no enfrentamento com a polícia, né? E, bom, enfim, não dá para não escrever isso. Eu estou numa cidade e isso é matéria, ou é matéria de polícia, ou é matéria de indiferença, ou é matéria poética, ou é matéria poética. E né? É você opta complicado. pela matéria poética. E Se aqui ela faz, eu ele, desfaço. A 13 uhum. de E maio há, fica decretado o luto oficial da comunidade negra e serão vistos com maus olhos aqueles que comemorarem festivamente esse 13 inútil. E fica o lembrete: liberdade se toma, não se recebe, dignidade se adquire. É o L. Fala, L, você vai dizer mais poemas, diz aí. Você ia E dizer alguma aí, coisa? sobre a Rosa da Recusa. Um Rosa negro da recusa, sobre a recusa. Rosa da Recusa. Imagem bonita, né? Rosa da É, recusa. Somar. a Rosa da Recusa é o título de um livro de um poeta chamado Arnaldo Xavier, um Ah, é? paraibano Não que vivia em conheço. São Paulo, muito legal ele. Aí, sobre a Rosa da Recusa. Um negro e uma negra que perderam o parafuso resolveram se amar para perpetuar a raça. Mas só tinham a carne e o corpo, e o ar que era de graça. Ah, um negro e uma raça resolveram apertar os parafusos para não saírem em desgraça? Ainda bem, ainda bem. Que uma negra e sua carne guardaram todo o ar para respirar, sem afrouxar os parafusos. Porque o negro, porque o negro, porque o negro foi embora. Essa é dos dramas, um dos dramas que a gente vive. E, só mais um aqui, só mais umzinho. tá O rosto, ótimo. o rosto do menino.
Esse está no livro, lá na 158. Hum. Não foram os olhos minguados ou as mãos magras, inábeis para os gestos e acenos das pantominas. Não foram os dentes podres naquela boca pequena, sorrindo fome tão exagerada. Muito menos os ossos, de cor nenhuma, quase rompendo a pele amena. Não, meu verso, patético alerta. Não foi o tênis vazado pela unha ou os trapos imundos pudendos. Aquele rosto, nem dor, nem crime, nem solidão, eu diria, daria mais moral ao nu frontal daquela esperança anunciada em farrapos, se fosse apenas o veneno da miséria, tão arrogante, tão acima dos interesses que regem o bem e o mal. Ah, pasmo poeta! Tirar versos da vida não é mais coisa para Augusto dos Anjos, Cruz de Souza, Lorca, Caetano, Baudelaire, Duclos. O poema agora é incontinência fisiológica diante da arrogância da morte, pois a sorte desse menino contaminou as praças do Rio, Salvador, Palestina, Recife, London. De Copacabana a Teresina, a mesma sina. Somos todos prisioneiros de uma só Candelária, baleada e morta nesse caos de tontos direitos. É, poeta, é, poeta. No rosto desse menino de rua, vejo o rosto do teu filho, aquele verso mais lindo que você guarda a sete chaves sem perceber as outras poesias do mundo. Foi sobre Lindo. a matança de criança, que é uma coisa de louco no Brasil. Você não consegue, né, como é que uma sociedade se mantém tão estável com um ato tão bestial desse dioturno, Suzana e meus amigos. É dioturno, todo dia se mata criança no Brasil. E você não tem uma reação com demonstração de poder da igreja, seja ela católica ou protestante, do Senado, dos legislativos municipais e estaduais. Isso não é um fenômeno, isso é um modo cultural da sociedade brasileira. Isso é doentio. A própria indignação social é muito modesta em face da barbárie, né? Assim, Com certeza, exato. a sociedade Ela não não reage. apresenta uma indignação à altura, né? A altura, né? É como se não, isso é banal, isso é normal. Isso Isso é faz parte normal. da nossa cultura. Exato, exato. A gente está vendo hoje, né, por exemplo, né, a gente está assistindo os horrores na política e aí é como se fosse assim, normal, né, o cara ter Ela vai é, lá, pega 3 milhões milhões dentro de casa, é normal, né, assim, o é negócio. inacreditável. E aí cria um monte de artifício, até vai recorrer porque foi legal. Ah, meu Deus, que Mas bom. vamos falar. Tem uma pergunta aqui, Samog, que é sobre seus livros, né? Vou fazer um pequeno percurso aqui por eles. Me corrija se eu estiver errado. Em, em 78, você publicou O Arco-Íris Negro, né? Em coautoria com Não, José não, Carlos mais para Limeira. frente. Não. 78 Não, foi não. não foi a Foi ebulição a ebulição da escravatura, né? Mas Isso. eu digo, Revolução um livro solo, quase solo, em coautoria, O Arco-Íris Negro é de quando? É de... 83, 82, Porque 83. eu acho que é 82, né? Porque a Tabaques é de 83, não é isso? Isso. Tá aí bem a Tabaques em 83, depois Aí eu tô demora um eu tô tempão, deve pulando ter. as antologias, né? Aí depois é tudo antologia. Tem várias antologias, né? Que são de 82, 86, 2000, 2011. É, você tem 87, né? Curetagem, Poemas Curetagem. Doloridos, né? Curetagem esse, Curetagem, esse poema que eu li aqui é de Curetagem, que é ela na Curetagem. Cinelândia lá em cima e o cara lá embaixo sofrendo. A cor é uma situação. A Cor da Demanda de 97, né? Aham. Depois tem Tudo que uma. está solto de 2010, Guarda para Uhum. mim de 2015, né? E aí agora a antologia o Todo É, Preto, né? isso. 2024.
É, como é que você enxerga, como é que você descreveria a sua trajetória ao longo desses livros, assim? Porque tem um poeta que começou lá em 77, 77? né, com Incidente setenta e Normal, seis, né? 76? 76, 76 ou 77. 77 com Incidente Normal, e vem até o Todo Preto de 2024 e além, né? Uhum. Como é que esse poeta se enxerga nessa trajetória pelos livros? Eu publico muito, mas publico pouco, porque dá preguiça no meio do caminho. A pior coisa é eu achar que tem um livro pronto. Ou eu fico lá, olho, aí eu vou dar dou uma rabiscadazinha, aí digo, não, por que que eu tirei isso? Acho que eu vou passar para cima. Então tem essa questão na criação, né? Na finalização do livro. Mas eu escrevo o tempo todo, Nuno. E essa escrita o tempo todo, ela está muito vinculada às, às minhas diversas presenças, digamos assim, né? Na questão política, na questão social, na questão familiar, nos envolvimentos que eu tenho com as organizações, de direitos humanos. Isso tudo é material. Isso tudo é material. Então, quando eu ponho um livro, a maioria dos livros eles são divididos por temas, né? Então, os urbanos, é o povo, aí tu vai, as mulheres, as crianças. Geralmente eu divido os livros, que aí eu consigo, nessa produção contínua, eu consigo ir lá selecionar, pô, isso aqui é legal, esse tema aqui é legal, né? Então, é meio um modo de escrever, não, escrever eu escrevo livremente, mas na hora de publicar o livro eu procuro dar organizar essa história para o sentimento. Agora, uma coisa que me surpreendeu nesse Todo Preto é que você sente uma evolução do texto, Uhum. né? É uma passagem clara, com dois ou três poemas, cara, combate à ditadura e combate ao capital. Tem um poema que diz que eu amo mais a fresa do patrão do que amo a minha mulher. E começa o poema pedindo perdão a Deus, porque a igreja abre às seis, a igreja abre às sete, a fábrica às seis. Então, primeiro, o patrão, porque dele vem o pão. E aí vai jogando todas as contradições nessa relação de trabalho, né? Trabalho capital e família, porque ele começa a amar a fresa do patrão mais do que ele ama a mulher. E pior, quando muda o turno, ele fica com ciúme da fresa, porque vai ser um outro operário que vai trabalhar na fresa. Então é muito doido. Isso não é um negócio absurdo, não é um negócio distante, é uma coisa da vida. Se não fosse assim, a gente já teria rompido com essa relação absurda, né? Então há um comportamento, eu não posso falar, o sujeito é afetado pela competência do capital e não pelo valor do trabalho dele em relação ao capital. Uhum. Isso eu vejo o tempo todo. As questões da educação, as questões das injustiças sociais, das violências sociais, a criança como vítima desse processo, isso tudo é matéria de poesia. E eu não, claro que eu tenho poema de amor, mas essa questão de garantir a superação do racismo no sentido de eliminar o racismo, isso para mim está profundamente vinculado à democracia. Se é democracia, não pode ser racismo, ainda que seja uma democracia tropical, ainda que a gente fuja dos clássicos de democracia, mas tem coisas que a humanidade já evoluiu demais para se permitir a certas atrocidades, a banalidade disso. Uhum. Então, a minha literatura ela tem a ver com equidade, né? E aí não pode se chamar de mimimi, porque foi exatamente essas lutas que a direita chama de mimimi, a luta feminista, a luta dos LGBTs, a luta dos negros. Aí, se você cortar, tu vai para a luta da saúde, vai para a luta dos professores, não são lutas de mimimi. Porque se você não enfrentar o que a democracia estabelece, ou se você não se apropriar dos direitos que a democracia dispõe para a gente, embora o Estado
Se ele é o maior produtor de direito, ele também é o maior violador de direitos? Se a gente não se organizar para enfrentar isso por setor, do ponto de vista geral, está lá. A democracia está lá, você não usa os seus direitos porque não quer. É isso que acontece com a maioria da população. E com os negros, quando a gente luta por cota, a gente não está lutando por um direito banal, a gente está tentando fazer com que a democracia seja exercida. Só que quando você fala em cota, isso tem um lugar, isso tem um dono. Você imagina um menino ou uma menina com 23, 24 anos que consiga acabar uma faculdade de direito e faça uma prova para juiz, ele vai ganhar, esse menino com 25, 26 anos, preto, que veio da cota, vai ganhar 35 mil reais por mês. Esse salário tem lugar na história do Brasil. E não adianta a gente pular para cá, não adianta a gente pular para lá, porque tem lugar. E a ideia é que a gente consiga transformar esse lugar num espaço maior. Porque Suzana e Nuno, e nossos amigos aqui que estão com a gente, nos últimos 45 anos, nunca se produziu tanto direito para a população negra. É muito direito, e direitos construídos no campo democrático. Você não teve nenhum enfrentamento bélico para conseguir um direito. Você não teve uma ação como a ação dos Panteras Negras nos Estados Unidos pelos direitos civis, ou como o ANC na África do Sul contra o apartheid. Todos os nossos direitos foram construídos no campo democrático, todos. E o que que Uhum. acontece? Na hora de você se apropriar desse direito, ou na hora do Estado exercer esse direito, o operador desse direito é o sujeito secular branco do Estado. Então, ele é dono dessa É administração, ele vai verdade, é implementar o que ele verdade. quiser, vai implementar o que ele quiser. E aí é complicado pra caramba, porque os instrumentos democráticos que você tem para exercer os seus direitos, eles param porque o operador do direito não vai possibilitar ao negro acesso a esse direito. E aí a A gente se implementação reúne. passa por um filtro, né? Ex- A ex- implementação é filtrada, ela é Com filtrada certeza, e aí Exatamente. é diluída, né, nas exatamente. entrelinhas, no peso que é dado, enfim, a cada situação. Então, por isso que eu acho fundamental que a gente se organize e exija, porque está conquistado. Não vai ter que mudar nada, né? Uhum. As pessoas têm que ser respeitadas, tem que ter vaga na escola de tal forma que você não tenha tanta invasão escolar de crianças pretas e pobres. Você tem que ter uma formação de professores que respeitem a legislação e há necessidade de mexer no currículo para que essa formação de professores passe a respeitar a legislação, né? A 10.639 e outras alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, é um monte de coisinha. E essa mobilização social, ela foi se diluindo. Eu me lembro que na nossa época, Suzana, na nossa época não, nessa época, quando a gente era jovem, qualquer coisa a gente estava na rua, pô. Até por poesia. Até por Com poesia, e certeza. juntava um monte de gente, era um agito. E hoje as pessoas assistem Todo passivamente mundo. falta de ônibus, atraso de trem, que são coisas mínimas, básicas. Tu imagina, então, vaga em escola, vaga em hospital, porque dinheiro tem. Se você entrar nos orçamentos públicos, dinheiro está lá. Agora, para onde ele vai, se a gente procurar, a gente acha o caminho de dinheiro, que dinheiro não Exatamente. evapora, dinheiro anda por um caminho. Uhum. É. Vou ler um poeminha aqui É, para. Só um poeminha. isso que falar, Semog, fala três Diga. poemas e na sequência eu queria, a gente infelizmente está caminhando para o final, né? É uma pena Não, nesse tem que momento, fazer dois concertos para o CEMOG, para ele pois é, continuar. mas enfim, eu gostaria de pedir licença para tirar uma curiosidade minha depois de você falar os poemas, que é você falar um pouco sobre a sua relação com Abdias. Ah, com Como é que certeza. foi, como é que foi essa relação e tal? É uma figura também fantástica, né? O Abdias, assim, tem toda uma riqueza e fiquei com essa curiosidade muito forte. Mas então fale os poemas e depois. Dançando Negro. Quando eu danço, atabaques excitados, o meu corpo se esvaindo em desejos de espaço,
a minha pele negra dominando o cosmos, envolvendo o infinito, o som, criando outros êxtases. Eu não sou festa para os teus olhos de branco diante de um show. Quando eu danço, há infusão dos elementos. Sou razão. O meu corpo não é objeto. O meu corpo é revolução. Que Esse é lindo! o, esse é o Dançando Lindo! Negro. E esse aqui Lindo! é o Outras Notícias. Não vou a rima como esses poetas que salivam por qualquer osso. Rimar Ipanema com morena é moleza. Quero ver combinar prosaicamente flor do campo com vigário geral, ternura com carandiru, ou menina carinhosa, trem para Japeri. Não, não sou desses poetas que se arribam, se arrumam em coquetéis e se esquecem do seu povo lá fora. Isso é outra notícia. Beleza de poema, que lindo! E por aí vai, gente. Agora, a relação com o Abdias não foi uma relação muito legal. Eu conheci o Abdias quando ele voltou em 78. Eu já conhecia de leitura, eu sabia do Teatro Experimental do Negro, e nós tínhamos, ele era de um campo, ele era partidário, eu nunca fui de partido, né, mas sempre tive na luta política, e ele era do PDT, ele era do Movimento Negro, e ele tinha uma coisa assim muito certa. Desde quando ele se entende de gente, ele combatia o racismo e achava que a questão era resolver a questão racial. Eu, aí uma vez, em 78, 79, o Dom Filó, que era um desses caras do baile funk, né? Ele tinha um programa na TV Rio e chamou o Abdias e me chamou para a gente conversar. Eu não conheci o Abdias pessoalmente, aí batemos o maior papo, foi um programa excelente, aí ficamos amigos, mas não íntimos, né? E passou anos. Eu ia aos lançamentos dele, coisa e tal. Logo quando ele chegou, ele lançou um livro ali em Ipanema, tinha uma. Olha, era a livraria que tinha. Era a livraria Muro, que era num Muro, subterrâneo, né, É no na galeria, subsolo, na na galeria. subsolo. era muro, é. Aí ele chegou, ele lançando o poema lá, e ele falava bem, mas caramba, lançando o livro lá, e aqui, emparedados nesse subterrâneo, vamos resistir. Eu achei aquilo lindo. Mas passou tempo, eu continuei a minha vida, e lá em 80, no segundo mandato, no mandato dele no Senado, quando Darcy morreu, ele resolveu compor uma. Eu já tinha dado aula nos cursos dele, no Sankofa, que era curso sobre a história do negro no Brasil. Aí ele pediu a uma amiga comum, disse que queria falar comigo, mas eu não sabia o que que era, né? Aí ele falou, estou precisando de um assessor, mas eu também não sabia que ele ia ser o substituto do Darcy. Eu falei, eu posso ver alguém, mas o assessor para fazer o quê? É para o Senado. Eu posso tentar encontrar alguém para o senhor, tem uns caras bacanas aí. Ele falou, não, eu quero você pode ir? Eu falei, ué, eu posso. Aí sentamos lá, já tinha quase a equipe, ele tinha feito uma baita de uma consulta, depois as pessoas me falaram, perguntaram quem eu era, como era, coisa e tal. Aí saí de lá com a incumbência de ir para segunda-feira, isso num sábado, para ir na segunda-feira para Brasília para fazer exames e testes, aquela coisa, e já levar para ele um projeto de uma revista que foi a revista chamada TOT, que era a revista publicada pelo gabinete dele. Agora, era um cara de uma persistência e de uma competência para trabalhar impressionante. Ele lia tudo, conferia tudo. Pô, a gente, eram dois revisores e mais o pessoal lá do Senado. Ele pegava material todo em 200 e pau páginas. Eu fazia pesquisa, na assessoria, eu fazia pesquisa para as bases dos discursos dele. Foi um período muito bacana. E conversávamos muito. E aí ele perguntou. Eu falei, pô, essa história, que às vezes, aos sábados, nós trabalhávamos na casa dele, durante a semana no Senadinho, eventualmente em Brasília, e aos sábados nós trabalhávamos na casa dele. Ele contava, mas contava muito caso. Eu falei, isso aí dava uma boa biografia, hein, senador?
Ó, já tem uns 10 caras fazendo minha biografia, não quero mais um, não. Eu falei, não, não, mas eu reúno o que puder, aí vou bater no papo e resolver uma conclusão. E levei 5 anos para escrever a biografia, né? Mas ficou um negócio muito legal, porque a gente discutia, foi escrito a quatro mãos, a gente discutia, tirava aqui, aí na hora que eu me empolgava com um caminho mais estranho, eu falava, "Pô, esse cara aí, pô." Mas foi um trabalho muito legal, bom de fazer, e conhecer as histórias, né? Tinha histórias, um contador de casos. Ele é um cara que eu considero que internacionalizou a questão do racismo no Brasil, principalmente no período da ditadura, em que a ditadura tinha uma história bastante estranha de consolidar a ideia de democracia racial no estrangeiro, né? E ele saiu daqui, ele não foi exilado, ele se autoexilou, né? Mas se Uhum. autoexilou com essa proposta de continuar o combate ao racismo no Brasil. Foi um camarada de uma competência incrível de texto, de análise, de conjuntura sobre a questão racial e sobre a situação do negro no Brasil. Ele tem vários livros nessa direção, várias pesquisas também. E foi uma convivência muito legal, né? Quando, uma semana antes dele ser internado, porque ele morreu na semana que foi internado, eu fui na casa dele, aí estava lá bem fraquinho, né? Falei, pô, senador, tem que levantar dessa aqui. Você não vai dessa vez, não vai dar, não. Não vou voltar, não. E aí, realmente, uma semana depois ele faleceu, Você já mas, assim, sabia, né? influiu muito na trajetória do movimento negro, embora ele não é consenso dentro do movimento negro, óbvio que não é, né? Mas influi, né? Você não pode pensar no racismo brasileiro sem passar pelo pensamento Do e, Abdias. Do e as Abdias, é. reflexões que o Abdias Nascimento provocou, né? Deixou para a gente, né? É Ô, isso aí, Hélio, né? As pessoas são cometas que passam e deixam sua trajetória, né? O Uhum. rastro de sua trajetória. Esses são os rastros bonitos, né? Mas, É, Semog, fala um poema aí para gente para terminar. Eu um queria já poema. antecipadamente agradecer muito a você por estar aqui com a gente contando essas histórias sobre sua caminhada, sua poesia. Foi descobrir nossa, algumas coisas a mais aqui nas suas falas, né? Foi muito interessante. E é bom que esse programa fica como um registro, né? ele fica no Depois YouTube, ele vai viu, para o Hélio? YouTube Ah, que né? legal. Ele fica no Isso vai YouTube, para tá? Essa nossa futuros conversa. pesquisadores aí, futuros estudantes vão entrar em contato com esse material em algum momento. Muito obrigado. Vou, vou ler um poema das épocas de Vila Roqueiro. Rascunhos do cotidiano. Tá indo barulho estranho aí? Não, Não, tá Ah, bom. que ótimo, porque Tá bom. tem uma obra aqui no meu trabalho, que aqueles caras trabalham à ah, noite, bom. só que eu não fico aqui até essa hora. Mas tudo bem, se não está indo, legal. Rascunhos de um cotidiano. Ainda guardo lembranças, ainda guardo recordações de um velho banjo que papai tocava e que depois de sua morte foi destruído pela nossa falta de apego à tradição e à propriedade. Lembro que ele espalhava as notas disformes dos antigos cânticos nas tardes nem tristes nem alegres de domingo. Depois as crianças tomavam café com farinha e mamãe e ele cachaça com mel. Havia um calor de gente, gostoso, que deixava todos juntinhos e hoje não sinto mais. Às vezes papai contava histórias da fazenda em que começou a trabalhar aos 12 anos e mamãe histórias da Bahia, das festas e tristezas dos heróis dos quadrinhos. Desculpe. Às vezes papai contava histórias da fazenda em que começou a trabalhar aos 12 anos e mamãe histórias da Bahia, de festas e tristezas que os heróis em quadrinho destruíram em minha memória. Hoje passo e é um rastro de lembranças pelo mesmo caminho que eu ia por Vila Valqueire. Então, uma dor aguda, saudade, embaraça as minhas reflexões. Esse poema aqui eu fiz quando meu pai
faleceu. Ah, mais um poeminha assim. Esse é legal. Esse é legal, ótimo, né? Todos foram legais, olha. É. O filho, esse menino que se encolhe no meu peito, procurando abrigo, impondo respeito, cheira a flor de jamelão. É um miúdo tão hábil de sentidos quanto as mãos das tecelãs dos fios. É um passarinho, meu filho, que põe em mim a dúvida. Se pai, devo escolher para ele ensinar a liberdade do voo ou o aconchego do ninho. Ensinar a liberdade do voo ou... Ou o aconchego do ninho. Oh, que lindo, que Né? lindo. Deixa. Ai, não, fica Que aqui. lindo, Zélio, que beleza. Que beleza. Ah, mas é É isso, isso. gente. Que bom falar com vocês. Suzana, agora é contigo. Agora é comigo, pois é. Eu sempre tenho que encerrar também. Eli, agradecer aqui a sua disponibilidade depois de um dia inteiro aí nesse trabalho. Eu queria que você depois mandasse para mim amanhã o local e a hora onde eu vou Tá, poder, que eu gostaria de ir, sabe? tá tranquilo. E vou tentar, tá? É 9 horas e meio, mas eu vou tentar. Mas enfim, queria te agradecer a presença, tá? Esse concerto, eu acho que é o concerto que vai ficar na história do concerto de poesia, porque a gente trouxe assim, talvez de todos os poetas, aquele que trabalha, né, com mais, digamos assim, transparência, não é? Os propósitos, né? Os seus propósitos diante da palavra. Eu acho que você torna isso muito palpável, né? Quer dizer, a poesia como uma missão, a poesia como conscientização, como alguma coisa que a priori, né? A priori, mas ao mesmo tempo sem deixar a poesia de lado, sem deixar que as palavras comandem, né, toda essa os versos, né? Quer dizer, que elas tomem conta do verso. Então, eu vejo você muito, né, desse modo, né? É um cara que consegue escrever, por exemplo, eu vou falar um poema muito bonito, que lírico, dos mais líricos que eu já li seus, diz assim: perdi o movimento do ciclo, virei domesticado, bicho de circo, desprovido de sentido e dialética. Aceitei tanto as grades que me transformei em jaula e me prendi dentro de mim. Olha que beleza, né? É um retrato do L também, o L, a pessoa, né? O homem humano, né? O homem que, né? Se, que tem dentro de si, né? Essa preocupação com, como você falou, não há como você estar bem se o teu entorno, né? Todo está se desfazendo. Uhum. Essa, eu tenho a impressão que é um pouco a tua missão, assim, enquanto poeta e pessoa, né? Obrigada por estar aqui, obrigada, Nuno, por trazer as informações. O Nuno vem sempre muito mais aparatado que eu, né? Com, com informações, algumas que ele revelou aqui que eu não sabia, do L, tá? E corram para comprar, né, o livro Todo Preto, que é a obra do L, reunida, a poesia reunida, É, vai, seleção, né? Na vai, verdade, é toda ela, né? Tá aí, o Todo Preto, que acaba de ser, foi lançado em 24, foi? 25, 20, 25, né? é Foi final de 25. 20, É, 25. vinte e cinco, tá? Fala a editora aí que eu tô. Editora é Alguns Toques Negros, é a editora da Bahia, mas se O quiser também pessoal. tem um livro aqui. Tá, e pode. Quer deixar aqui teu endereço? Como é que a gente faz para o pessoal faz Ah, para. ou pelo WhatsApp, é o 21
21, quem ficar afim 9, de. Sim? 21 9 88 38 Uhum, 26 22, tá. Então, pelo tá? Zap, né? Eu acho melhor, com você, tá? Tranquilo. Obrigada. Gente, Olha Po- só, quero dar minha Poderia obrigadão, viu? presença. repetir isso? Poderia repetir isso? É 21 Ah, 9 88 38 88 38 26 22. 26 22? Isso. Tá. Vou, tá. Botei na conversa aqui. Quem tiver interesse, Tá, Falou. botei maravilha. aqui. Olha, gente, muito Ah, obrigado. obrigada. Eu, quando recebo os cards de vocês, eu falo, pô, que legal, dessa vez eu vou ver. Aí nunca, sempre me enrolo, esqueço. E agora eu próprio me vi nesse papo Ah, gostoso, maravilhoso com vocês. Bom, muito bom rever você, Suzana. Muito bom conversar com você, Nuno. Agradecer muitíssimo as pessoas que Ótimo. estiveram nos assistindo. É muito bacana poder falar com gente que está envolvida com poesia, com gente que sente poesia. Isso é muito legal. Tá? E eu estou aí à Exatamente. disposição. Quando precisar, a gente toca o barco junto. vamos tocar. É esse ambiente Vamos que a gente tocar. defende aqui com unhas e dentes, o das pessoas que gostam de conversar sobre poesia. É É isso. isso aí. Maravilha. Beijo Obrigada, grande, então, olha. gente. Bom fim Tchau, de semana tchau. para todos. Bom fim de semana. Obrigado, Hélio. Obrigado. Bom fim de semana. Eu, vamos embora. Ah, nós vamos. Boa sexta-feira. Boa sexta para Antigamente a todos. gente ia para o boteco, né, Suzana? Pois é, eu tenho saudades disso. Não é? Tenho Valeu, gente. saudades de ir Bom pro fim de boteco. semana. Tchau. Tchau. Eu acho